Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Amém. Eu quero, antes de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade. É um grande privilégio estar reunido com vocês aqui do Ministério Sem Fronteiras. Quando o Tiago me fez o convite, eu fiquei muito alegre. Para mim é um grande privilégio servir ao reino de Deus. Fazer a vontade de Deus para mim é algo que me motiva a cada dia. E louvo a Deus pela vida de todos vocês que iniciaram esse trabalho, esse ministério. Eu tenho certeza que tem sido um tempo de grande aprendizado para vocês. Todos que estão aqui têm chegado aqui pela mão de Deus, pela vontade de Deus. São, são grandes desafios, mas enfim, vocês estão aqui diante desse ministério e eu tenho certeza que só vai crescer cada dia mais. Eu vou ler um texto bíblico em 1 Samuel, capítulo 7, e o versículo de número 10, 11 e o versículo 12 para a nossa meditação. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10 ao versículo de número 12. Está escrito assim: Enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel. Mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu e colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. As forças militares de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até uma certa região localizada abaixo de Bet-Car, exterminando-os pelo caminho. Versículo 12. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa rocha do socorro, querendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é a palavra para a nossa meditação esta noite. Esse texto bíblico que nós fizemos a leitura é um dos textos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. A história do povo de Israel é uma história marcada por desafios, por guerras, por batalhas, por quedas e por restaurações. Quando nós olhamos a história do povo de Deus, nós podemos observar que, dentro desse contexto, a nação de Israel estava vivendo um tempo de crise, e diante desse cenário, o profeta Samuel foi um divisor de águas na vida dessa nação, a ponto de Samuel, depois de interceder pela essa nação, Deus vai conceder a vitória ao povo de Israel. Tudo isso aconteceu pelo fato de, para mostrar que Deus é bom, que a fidelidade de Deus dura para sempre. Nós viemos aqui e vocês chegaram até aqui hoje, eu não sei há quanto tempo esse ministério está em evidência, mas eu sei que muitos desafios foram vivenciados ao longo desse ano.
2025 foi um ano de muito aprendizado, de muitas batalhas, de muitas guerras, mas em todas elas nós saímos vitoriosos. O motivo de nós estarmos aqui hoje é para celebrar e se alegrar com tudo que a mão de Deus tem feito na nossa vida. O ano está se findando e está próximo de dar início a um novo ano. E como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. A mão de Deus tem nos guiado, a mão de Deus tem nos sustentado. A história deste povo é uma história de muitos desafios, como eu disse. Segundo a Bíblia, a nação de Israel tinha perdido a Arca da Aliança em uma guerra contra os filisteus. A história diz que, depois de uma batalha ferrenha, os israelitas acabaram perdendo o símbolo máximo da presença de Deus, que era representado pela Arca do Concerto, a Arca da Aliança, onde Deus tinha estabelecido um concerto com a nação de Israel. A Bíblia diz que naquela guerra a arca foi levada. E o fato da arca ter sido levada simbolizava que a presença de Deus tinha saído do meio do seu povo. Isso era uma clara evidência que o Senhor tinha se afastado do seu povo. E a Bíblia diz que, durante este período, a nação de Israel foi oprimida, foi humilhada, passaram as maiores crises espirituais, morais e políticas da sua história. O povo começou a andar segundo seus próprios caminhos. E diz a Bíblia que eles constituíram para si deuses estranhos, a saber, os deuses de Baal, Azira, Astarote, como dentre outros. Até que um dia, no capítulo 7, onde nós fizemos a leitura bíblica, depois de se passar 20 anos que a arca de Deus tinha sido levada pelos filisteus, o povo de Israel começou a clamar ao Senhor mais uma vez e pedir a ele, por meio de súplicas, que o Senhor os atendesse e os livrasse das mãos dos seus inimigos. Naquele exato momento, Samuel, que era um juiz e também foi um grande profeta da nação de Israel, vai se levantar diante daquela nação com um posicionamento. Samuel vai chamar a nação de Israel para que eles pudessem se voltar para o Senhor, que eles se arrependessem dos seus maus caminhos, que eles tirassem do meio deles os deuses estranhos, entre eles os quais já falei, Baal, Astarote, Azira, e que eles, de fato, inclinassem o seu coração exclusivamente para o Senhor. Isso nos mostra que Deus, ele não nos aceita dividir com ninguém. Deus não nos aceita dividir com o mundo ou com os prazeres desse mundo. A presença de Deus, ela não é leniente com a idolatria, com o paganismo, com o sistema que domina este mundo. E a Bíblia diz que ali Deus vai fazer uma aliança novamente com a nação de Israel, porque a aliança havia sido quebrada. E isso a gente vê que logo após o povo se arrepender dos seus caminhos, quando Samuel vai reunir a nação de Israel em prol deles se livrarem dos seus inimigos, diz a Bíblia que eles vão fazer uma reunião em um lugar chamado Mispa. E lá em Mispa, eles vão fazer uma aliança com o Deus de Israel mais uma vez. E é aqui um dos pontos onde eu gostaria de destacar a mensagem. É que em Mispa era um lugar de memorial.
A palavra Mispa significa torre de vigia. Em Mispa, Deus estava reestabelecendo a visão do povo de Israel. Porque é uma nação que anda sem estar dentro dos parâmetros da palavra de Deus, é uma nação cega. Era um povo sem visão. Mas em Mispa, eles vão estabelecer uma aliança com Deus. Mispa é lugar de torre de vigia. Mispa é lugar de dependência de Deus. Mispa é lugar de oração. Mispa é lugar de visão. Deus nos chama nessa noite para estarmos como atalaias, em torres de vigia, para estarmos atentos àquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Também é em Mispa que Samuel vai derramar água. Se vocês lerem o versículo 6 do capítulo 7, vocês vão ver que Samuel vai tirar água e vai derramar a água diante do Senhor. E naquele dia a nação de Israel vai jejuar, vai se consagrar a Deus e vão confessar os seus pecados. É em Mispa que Deus faz uma aliança. Mispa é um lugar de conserto. Mispa é um lugar de visão. Mispa é um lugar de ampliação. E Mispa é um lugar também onde Deus vai delimitar o acesso dos nossos inimigos. Eu estou começando a sentir o Espírito Santo de Deus aqui. Porque Deus está nos chamando para um momento particular com Ele. Em Mispa, nós deixamos os deuses para trás. Em Mispa, nós nos deixamos as coisas velhas para trás e vamos viver o novo. Em Mispa, nós assumimos a nossa identidade em Deus. É em Mispa que nós somos lavados pelo Evangelho. Porque quando Samuel faz o ato de derramar água diante do Senhor, a água na Bíblia, ela representa a ação do Espírito Santo na nação de Israel. A limpeza, a purificação, a transformação. Vocês lembram que quando Jesus está diante de Nicodemos, ele vai dizer, é necessário você nascer de novo. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 3. E Nicodemos vai dizer para o Senhor, como posso voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Ele disse, na verdade, o nascimento que eu estou falando para ti é que você precisa nascer da água e nascer do Espírito. É uma nova vida, é uma aliança que está sendo feita. E a Bíblia diz que ali em Mispa, um grande concerto vai ser feito com aquela nação. Só que é interessante a gente salientar e pontuar que é um fato que quando nós nos posicionamos com Deus, o inimigo que está ao nosso redor, ele não vai ficar satisfeito. Ele vai levantar os seus ataques. Ele vai levantar as suas armas contra nós. É por isso que quando nós nos dispusemos a orar, entramos em um campo da oração, no campo da consagração, muitas pessoas dizem, pastor, eu não entendo. Parece que quando eu começo a orar, as coisas pioram. É porque a gente começa a receber ataques no reino espiritual. O reino espiritual ele é muito mais real do que esse que nós vivenciamos. Antes das coisas acontecerem aqui, primeiro elas acontecem no reino espiritual. Antes das coisas se tornarem evidentes aqui, ela já foi liberada no reino espiritual. O mundo, ele se movimenta no reino espiritual. Há uma grande manifestação. Eu sempre digo às pessoas, se Deus abrisse a visão, a nossa visão espiritual, muitos ficariam loucos, porque nós veríamos coisas poderosíssimas em Deus, mas também veríamos como é que o mundo do diabo age. E o diabo, quando a gente se posiciona com Deus, ele vai nos atacar. É isso que nós vemos nesse texto, porque logo que o povo fez um concerto com Deus, fez uma aliança com Deus e abandonou os seus deuses pagãos, a Bíblia diz que os filisteus, quando tomaram conhecimento que os israelitas haviam se reunidos em Mispa, os príncipes e os líderes dos filisteus subiram
com o objetivo de atacar o povo de Israel, com o objetivo de paralisar o povo de Israel. A intenção deles era exterminar a nação de Israel. Porque uma vez que Israel estava fazendo uma aliança com Deus, logo eles seriam libertados da opressão dos filisteus. Logo eles seriam levados a um nível de guerra e de batalha diferente do que eles estavam vivendo. E a Bíblia diz que os filisteus decidiram atacar o povo de Israel em Mispa, no lugar de aliança, no lugar de conserto. Mas só que em Mispa é torre de vigia. Mispa é lugar de visão. Mispa é lugar de alguém que está olhando além das fronteiras. Em Mispa, a nossa visão está aguçada. Em Mispa, nós estamos guardados. Em Mispa, nós estamos protegidos em Deus. Porque quem tem aliança com Deus, o diabo, irmãos, pode até se levantar, mas ele só se levanta para cair. Em Mispa, quando a gente faz uma aliança com Deus, vocês lembram da história de Davi? Quando ele chega diante do arraial, a Bíblia diz que 40 dias, Golias subia todo dia e dizia, dai-me um homem para que eu possa lutar. E durante 40 dias, a nação de Israel não lhe dava um homem para lutar. Até que Davi chega como entregador de lanche. Até que Davi chega com a bolsa no alforje, com comida para alimentar os seus irmãos que estavam no campo de guerra. E quando ele chega diante daquela batalha, ele viu o barulho dos soldados sendo preparados à frente de batalha para entrar em guerra. Diz a Bíblia que ele fez uma pergunta: o que está acontecendo aí? E alguém disse: olha, é porque tem um gigante que está gritando há 40 dias e não tem um homem para lutar com ele. E o rei disse que se o homem que vencer esse gigante, vencer esse guerreiro, Davi vai dar sua filha em casamento e vai tirar todos os impostos sobre sua família. Aí Davi, a Bíblia vai dizer que Davi vai, e o texto diz, e eu quero salientar isso aqui, que estou dentro da ideia do texto, é que Davi vai dizer assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, a circuncisão no Antigo Testamento era uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Em outras palavras, Davi estava dizendo: quem é Golias? Golias não tem aliança com o nosso Deus. Golias não está debaixo dos cuidados de Deus de Israel. Em Mispa, nós estamos guardados pelo Senhor. E a Bíblia vai dizer que aquela guerra, aquela batalha que seria travada pelo povo de Israel aqui em Mispa, não vai ser uma batalha comum. De antemão, a nação de Israel ficou com medo quando soube que os filisteus estavam subindo contra eles. Entretanto, eles vão rogar a Samuel que Samuel não parasse de rogar e interceder a Deus pelo povo, que continuasse invocando o nome do Senhor, para que o Senhor os livrasse da mão dos seus inimigos. E a Bíblia diz que Samuel, isso aqui é interessante dentro desse texto, Samuel vai pegar um cordeiro, porque em Mispa tem sacrifício, em Mispa tem entrega, em Mispa tem arrependimento. Samuel vai pegar um cordeiro, vai sacrificar em holocausto ao Senhor, porque não existe vitória, irmãos, sem sacrifício. Não existe vitória sobre os nossos inimigos, sobre o diabo, sobre as guerras que nós vivenciamos, se não for através de sacrifício. E qual é o sacrifício? É a oração, é a palavra, é a busca, é a consagração, é levar uma vida diante de Deus pautada nos ensinamentos da palavra. É isso que Deus quer de nós. Então ele pega o cordeiro, sacrifica ao Senhor em holocausto, e a Bíblia diz que ali Deus vai ouvir a oração daquele povo, vai ouvir a oração de Samuel. E o texto vai dizer
que enquanto Samuel estava sacrificando ao Senhor, queimando o holocausto e oferecendo a Deus, os filisteus começaram a atacar Israel. Enquanto ele estava fazendo o seu sacrifício, entregando a Deus o holocausto, os filisteus subiram contra a nação de Israel e os atacaram. Entretanto, naquele dia, o texto vai dizer que o Senhor trovejou do céu, o Senhor entrou em ação, o Senhor entrou no campo de batalha, porque é o Senhor quem peleja por nós. Quando nós estamos debaixo da dispensação de Deus, os nossos inimigos podem até se levantar, mas quem vai pelejar por nós é o Senhor. Quem vai adiante de nós nessa batalha, nessa guerra, nessa peleja é Deus. É Deus quem dá livramento. É Deus quem nos guarda. É Deus que nos livra. É Deus que estende as mãos sobre nós. Nós só estamos aqui hoje pela graça de Deus e pelo favor dele. O salmista vai dizer que se não fosse a graça de Deus, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já tinham nos engolido os vivos. Mas como o laço se quebrou, nós escapamos. E foi a graça de Deus que nos livrou. E a história conta, meus irmãos, que ali as forças de Israel militares, o exército de Israel, vai sair vitorioso naquela guerra. O exército de Israel vai sair debaixo de uma grande vitória, mas não pela sua meritocracia, não pela sua própria vontade, não pelo esforço das suas mãos, mas foi por causa da intervenção do Senhor diante daquele povo. Deus é quem peleja por nós. Eu quero fazer você entender isso nessa noite. É Deus quem peleja por você. Eu não sei qual é a causa na tua vida que você talvez esteja passando. Eu não conheço ninguém que está aqui nessa live. Eu não conheço ninguém que está passando por qualquer que seja o problema. Mas eu sei de uma coisa: o Deus que livrou essa nação é o mesmo Deus que nos livra hoje. O Deus que foi com Samuel é o Deus que está no Ministério Sem Fronteiras. Labaracia, Camanácia. O Deus que guarda a nossa entrada, que guarda a nossa saída. Às vezes o inimigo pensa que a gente não tem dono. Às vezes o inimigo se levanta contra nós e às vezes nós, pelas nossas limitações, pela nossa incredulidade, pela nossa fraqueza, nós pensamos que vamos perecer. Mas quem está em Mispa tem proteção de Deus. Quem está em Mispa tem aliança com Deus. E quem tem aliança com Deus, Deus está nos guardando nesta noite. Eu quero liberar essa palavra para a sua vida hoje. Para você que está ouvindo essa palavra de Deus aqui. Deus está guardando você, Deus está guardando sua casa, Deus está guardando a sua família, Deus está guardando a sua história, porque você tem aliança com Deus. Por causa da aliança, por causa da entrega, por causa do sacrifício, por causa da sua busca, Deus é Deus que livra. Deus ainda dá ordem a anjos nessa noite para guardar a nossa entrada, guardar a nossa saída. Eu quero dizer para vocês que me ouvem nessa noite, porque eu estou sentindo o Espírito do Senhor aqui. Elas como nuvem. E o Espírito Santo me diz: eu sou Deus de livramento. Eu sou Deus que cuido dos meus. Há momentos na nossa vida que parece que a gente vai perecer. Eu quero dizer para essa irmã que está aqui na live, Ana Mandeira, que Deus está mandando te dizer que Ele é contigo nessa guerra. Ele é contigo nessa peleja. Eu não te conheço, Santa, mas o Deus que está comigo, que está aqui nessa live, Ele está dizendo que está na frente. Ele é quem peleja por nós. É Ele quem guarda a nossa entrada e a nossa saída. Esse é o poder do nosso Deus. Quando parecemos que estamos sem saída, Deus desce com livramento.
Deus desce com socorro. Salmista vai dizer que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Ele é o nosso Deus, ele quem nos guia, meus irmãos. Levantem as vossas cabeças. Vocês têm aliança com o céu. Vocês têm aliança com Deus. E quem tem aliança com Deus, o inimigo ataca, mas não prevalece. Não prospera. Isaías 54:17 vai dizer que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu quero declarar sobre as vossas vidas nessa noite que nenhuma língua mentirosa, que nem um dardo do inimigo, que nem uma ferramenta preparada, seja ela a ferramenta do engano, da mentira, da oposição, da enfermidade, não vai prosperar. Eu não sei se vocês creem em mistério de Deus, mas eu estou vendo revaciar. Deus quebrando um laço nesta noite aqui. O laço já estava preparado, a armadilha já estava pronta. Mas Deus está cortando os laços, está quebrando a lança, está queimando os carros no fogo, está dizendo: se aquiete, porque eu estou no controle dessa situação. Aleluia! Esse é o Deus que nos guarda, esse é o Deus que nos livra. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é o nosso Deus. Nós não podemos ter medo. Certo dia, quando Eliseu estava lá no monte, diz a história que o seu servo, quando se acordou pela manhã, viu toda a cidade cercada pelos inimigos. Cavalos, carruagens tinham tomado conta do monte. E o jovem, que era aprendiz de profeta, foi para o profeta e disse: e agora? O que seremos de nós? A cidade está cercada, o monte está cercado, não tem para onde a gente recorrer. Aleluia, Orebenásia. Mas quem tem aliança com Deus e quem tem visão espiritual, quem está em Mispa, está em torre de vigia, tem visão espiritual para entender como é que Deus age. O jovem não tinha visão espiritual e ficou amedrontado, ficou com medo, ficou perturbado, porque achava que era o fim para eles. Mas o profeta disse: Senhor, abre a visão deste moço, para que ele veja. Abre, Senhor, para que ele veja. E quando ele abriu a visão do moço, diz a Bíblia, que ele viu carruagens de fogo, cavalos de fogo ao redor do monte. E o profeta disse assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Esse é o nosso Deus. Maior é o Deus que está conosco. Não é filisteu quem vai prevalecer contra nós. Não é a palavra do diabo que vai prevalecer contra nós. A última palavra quem dá é Deus na nossa vida. O homem pode dizer o que quiser. Alguém pode queimar-se, dizer algo, mas não foi o que Deus falou. As coisas têm que ser do jeito que Deus ordena. É Deus quem dá a última palavra. É Deus quem guia o seu povo. É Deus quem nos protege. É Deus quem está com as suas mãos estendidas sobre nós. E ali, meus irmãos, a Bíblia diz, eu já estou encaminhando para o fim, é ali, em Mispa, que Samuel, depois dos filisteus serem derrotados, porque diz o texto que naquele dia Deus trovejou do céu, Deus desceu com estrondo. Eu vou liberar uma palavra para a sua vida aqui. Isso aqui é para crente que crê nos mistérios de Deus. Deus vai trovejar na tua vida. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? É que o trovejar de Deus, ele vai abalar as estruturas do inferno. Quando Deus troveja, ele abala. Trovejar aqui é aquela ideia do trovão. Vocês sabem muito bem, o pessoal aí que é de São Paulo, aqui em Recife também, mas São Paulo é pior do que aqui.
Sabe quando começa a chover forte, começa a dar tempestade? Os trovões são muito fortes. O barulho é estrondoso do trovão. Dá medo, dá temor. É assim que Deus fez na nação de Israel naquele dia. O Senhor trovejou naquele dia. E naquele dia os inimigos foram dispersos. Naquele dia os inimigos fugiram da nação de Israel. Porque não é a nossa mão que vai nos dar vitória, é Deus. Quem vai trovejar, ela é bacana, Arábia, é Deus. Quem dá a última palavra é o céu. Deus vai trovejar sobre a tua vida. Tome posse dessa palavra. É a Bíblia quem está dizendo isso. E ali, meus irmãos, eu quero já caminhar para o encerramento. Diz que ali, naquele lugar, em Mispa, na torre de vigia, Samuel vai levantar um memorial a Deus. Ele vai pegar uma pedra e vai erguer entre Mispa e Sem. E ali, quando ele vai erguer essa pedra em memorial ao Senhor, a Bíblia diz que a pedra, ela representa várias coisas, mas eu quero pontuar pelo menos algumas aqui para ser bem rápido. Primeiro, a pedra era um sinal de aliança entre Deus e o povo de Israel. Quando Elias levanta o altar que estava quebrado, lá em 1 Reis, capítulo 17, primeira coisa que Elias vai fazer é levantar o altar de pedras que representam a aliança com Deus. Segunda coisa é que essa pedra que é colocada em Mispa, ela representa um marco memorial na nação de Israel. Um marco memorial para que todas as vezes que o povo de Israel olhasse para aquela pedra, eles lembrassem que naquele dia Deus tinha trovejado do céu e tinha dado vitória aos israelitas diante dos seus inimigos. Era um marco de memória, para que o povo não se esquecesse do que Deus tinha feito na vida deles e do livramento que Deus tinha feito para aquela nação. Terceira coisa é que aquela pedra, ela representava um limite de fronteira entre Israel e o poder dos seus inimigos. Ali, aquela pedra estava dizendo que Deus estava limitando o acesso dos seus inimigos. Deus estava colocando aquela pedra como uma limitação. Era como se Deus estivesse dizendo: aqui vocês não têm mais acesso. Aqui os filisteus não podem entrar mais. Aqui o território é nosso. Aqui nós obtivemos vitória. Era isso que aquela pedra representava. E acima de tudo, para encerrar, em quarto lugar, aquela pedra que significa Ebenezer, era uma rocha de socorro de Deus. Ebenezer quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui a mão de Deus tem nos sustentado. Até aqui a mão de Deus tem nos alimentado e nos guiado. Que vocês possam, meus irmãos, oferecer essa gratidão a Deus e entender que é tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Se vocês chegaram até aqui, é porque a mão do Senhor nos ajudou. Se vocês constituíram família, é porque a mão do Senhor os ajudou. Se vocês têm um bom trabalho na sua vida profissional, é porque a mão do Senhor os ajudou. Se o Ministério Sem Fronteiras está crescendo, é porque a mão do Senhor os ajudou. Se vocês têm uma família abençoada, um ministério próspero, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que vocês aprendam tudo que foi falado aqui e meditem nessa palavra. Amém, querido. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe, viu?